neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tu que criaste o universo, que maravilha, que beleza sem par, também fizeste para cada salvo no paraíso um bom lugar, ó Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Deus eterno, que nos quer sempre no céu cantando em teu louvor. Tu és ternura, tu és bondade, és santidade, Deus és amor. Desejar coisas reais, coisas que existem, de fato, reservadas para nós, é uma manifestação da fé. Os nossos desejos devem ser uma manifestação
da nossa fé, que por sua vez é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma vez que temos recebido a promessa do Senhor, pelo Espírito Santo, em nossos corações, notem isto, não simplesmente no intelecto, na mente, mas aquilo tem se tornado em uma revelação. Como disse o apóstolo, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. De todas as coisas, possuímos todas as coisas. Somos proprietários de todas as coisas, puras, que possam existir no universo. Tudo é nosso. Quando nós nos tornamos realmente filhos de Deus. Então, seria a maior ilusão daquele menino do vizinho alimentar esperança, cantar que vai gozar das riquezas do outro, quando ele não tem nenhuma filiação com aquela família rica, que tem uma herança muito grande. Seria uma ilusão, seria apenas uma poesia, seria apenas uma coisa vaga, sem fundamento. Mas se ele é filho, seja ele quem for, ele é herdeiro daquela herança. Ouvintes, o pregador é posto diante do povo por Deus para transmitir as coisas de Deus, as promessas de Deus para a igreja, para o povo, para as pessoas, nas quais esta igreja, tendo o Espírito Santo, estas pessoas, tendo o Espírito Santo, confiam, descansam suas almas. E não adianta vir promessas até mais enfeitadas, propondo caminho largo, caminho espaçoso, o céu com boa vida aqui na terra. Não adianta, essas doutrinas não enganam a quem tem o Espírito Santo. São Paulo disse a Timóteo como é que ele seria um bom ministro. E tudo que Paulo falou a Timóteo, ele falou para mim. A carta é para mim. A carta é para nós. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Manda estas coisas e ensina-as. 1 Timóteo 4, 6 e 11. Manda estas coisas e ensina-as. Esta boa doutrina que você tem seguido, começando pelo seu batismo, Timóteo. Porque Paulo não podia pregar um outro batismo a não ser o de Pedro. E por isso tudo combinou. Quando eles se encontraram, tudo deu certo. O que ele recebeu lá no deserto da Arábia não chocou de forma alguma com o que Pedro ensinou no dia de Pentecostes.
porque ele mandou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E em Atos 19, Paulo fez a mesma coisa. E o próprio Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor. Atos 22, versículo 16. Então começou por aí. E Timóteo tinha estas coisas. E propondo estas coisas, ele seria um bom ministro, porque isso viria combinar perfeitamente com as promessas divinas. Isso viria terminar nos grandes segredos de Deus, na revelação do mistério da piedade, como ele disse a Timóteo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, começando pelo batismo, para ser um bom ministro, você deve ser primeiro batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois mandar e ensinar estas coisas. Mas não somente isto, isso é apenas o princípio do caminho, até chegar a estes grandes mistérios de Deus. Ver Deus em Cristo, ver Deus habitando em sua plenitude, toda a plenitude da divindade habitando em Cristo. Ver Jesus Cristo como a imagem do Deus invisível. E logo em seguida, esta grande ceia prometida, o milênio e a eternidade da eternidade, com Cristo reinando sobre todas as coisas. Isto é promessa. Você veja, meu ouvinte, que nenhum daqueles que receberam as promessas de Deus estavam buscando-as. Eles não estavam buscando. A sunamita, aquela mulher sunamita, chegou a dizer para Eliseu: eu não havia pedido filho algum. Agora o homem de Deus passou na minha casa. Então meu filho agora morreu. Eu não esperava, eu não contava com aquilo, mas agora meu filho está morto. Eu não buscava essa promessa. Eu não esperava em tão grande prenda, em tão grande maravilha na minha vida. Mas agora ele está morto. O que devo fazer? De fato, ela não estava buscando, ela não estava aborrecendo ao profeta de Deus. Oh, profeta, homem de Deus, ora para que eu tenha um filho. Não. Aquilo veio sem ela pedir. Ela não estava buscando tal promessa. Quando lhe foi feita esta promessa grandiosa de um filho, Abraão não estava buscando a promessa de um filho. Ele não estava pedindo a Isaque. Inclusive, ele teve que ter fé para receber tal promessa, crer em tal promessa e sofrer por tal promessa. Doutrina dos céus, da ceia do Cordeiro, do milênio, é uma promessa que ressoa no coração do crente, filho de Abraão, e que ele sofre por ela, espontaneamente. Crê nela de coração. Milênio não é doutrina. Salvação não é doutrina. A doutrina em si não salva. Existem uns milhares de doutrinas, milhões. Mas é quando essa doutrina, esse ensinamento, esta maneira de ser as coisas eternas, vem ao coração do crente de uma forma que ele talvez nem possa explicar, através de palavras. É uma promessa que há no seu coração. Ceia do Cordeiro, milênio, eternidade com Cristo. E que talvez o seu entendimento nem pode compreender, não pode explicar tal fé, tal esperança, tal promessa, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. Então nós encontramos aquela moça
Maria não estava buscando ser a privilegiada, a virgem que conceberia e daria à luz um filho, o Emanuel, Deus conosco. O anjo lhe apareceu e lhe transmitiu a promessa. Agora, quem sabe, como tem acontecido com milhares, nesse instante, um anjo é um mensageiro. Este mensageiro está cruzando o seu caminho através do rádio. Está te falando de promessas, da vida eterna, da glória eterna, da ceia do Cordeiro, do milênio, da eternidade, por eternidade e eternidade, com Cristo reinando sobre todas as coisas, sobre todas as leis. Você não estará mais sujeito ao tempo e nem ao espaço. Agora, não estamos transmitindo promessas infundamentadas, ilusões, alegorias. Não estamos transmitindo interpretação humana. O Espírito de Deus apanha isto aqui e desce no coração seco de um homem, no coração sedento de uma mulher, e o umedece, e ele passa a viver feliz por esta promessa, embora sabendo que depois que Abraão recebeu a promessa, a vida ficou mais difícil para ele. Depois que aquela prima órfã recebeu a promessa, as críticas aumentaram, a dificuldade aumentou. Depois que a sunamita recebeu aquela promessa do filho, o seu coração foi cortado, foi ferido, até mesmo com a morte daquele filho. Oh, isto me faz vibrar a alma, vibrar o coração, porque isso está dentro da minha alma. Isto está dentro do meu coração, como está dentro do seu coração também, que tem se tornado em verdadeiro templo do Espírito Santo. Sob esse peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo, testificando que estas coisas são verdades. E há um fim para todas as coisas nesta terra. Há um fim para os deleites, para a orgia, para a beleza, para a provocação, para a bebedeira. Há um fim para a jogatina, para o sexo. Há um fim para a injustiça, para a impiedade, para os crimes, para os roubos, para o adultério, para a prostituição. Há um fim para tudo isto. Mas também há um fim para o sofrimento, há um fim para a morte, há um fim para a angústia, angústia da alma. Chegará o momento em que tudo silenciará. O sétimo selo foi um silêncio. Só o rei pode falar, só o rei pode quebrar esse silêncio. Porque quando o leão ruge lá na selva, até os grilos silenciam-se. Quando Deus fala, todo homem deveria calar-se. Quando Deus fala, o homem não deveria se pôr a discutir. Mas isso acontece no coração do eleito. Há um tempo de silêncio. Há um tempo de silêncio, porque dentro desse silêncio há uma coisa que Satanás não pode conhecer, para mistificar, para imitar, para tentar fazer do mesmo jeito como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Dentro deste coração há um tempo de silêncio e há um segredo. Há um segredo que Satanás não pode descobrir, porque há uma promessa, há um Espírito testificando desta promessa. Tudo tem o seu tempo
sofra um pouco mais. Resista pela fé. Olhe para o passado e veja o sofrimento, a angústia daqueles que honraram a promessa. Aquele mesmo que sustentou-os até a morte, também sustenta você. Sustenta aqueles que têm tomado tão grande salvação, tão grande pérola, tão grande valor em suas mãos, que têm chegado a nós, não através de credos, de dogmas, de cartõezinhos, de conveniências sociais, pessoais, políticas, religiosas, não, mas têm chegado a nós através de uma ponte de sangue, uma ponte de testemunho, uma ponte de vida, vida entregue, que estão no silêncio nesta hora, mas estão testificando, porque até agora, mesmo o sangue de Abel testifica, está falando ao coração do eleito. O sangue dos santos, a vida dos santos, fala ao nosso coração, testifica ao nosso coração. E muito mais o sangue do santo, do grande santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fala da nossa alvura, fala do nosso perdão, fala da nossa salvação, fala do nosso resgate. E nos mantém firmes nesta promessa de que tudo chegará ao seu fim e logo iniciaremos uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Logo estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Teus apertos nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas. Sabe, você também não estava esperando tão grande promessa, mas Deus tem cruzado o seu caminho. Agora tenha a ousadia para crer nesta promessa. E diga como Maria disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu creio que está gerado no meu coração o Filho de Deus, o Espírito Santo, testificando que estas coisas são verdade, e por elas eu darei a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde a luz, a nossa sombra, companheira muito leal, vai conosco, mas não pode proteger-nos contra o mal. Seja Cristo minha sombra, que a meu lado possa estar, na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Onde a trevas não tem sombra, o que venha ali estar, devo andar por onde Cristo também possa palmilhar. Seja Cristo minha sombra, que a meu lado possa estar, na
bonança, na tormenta, sempre perto a me guardar. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4. Sabemos todos que quem disse isso foi Jesus. E a quem ele disse foi a Satanás, que o estava tentando lá no monte da tentação. Quando a ave mais pura veio sobre o animal mais obediente, a pomba sobre o cordeiro, ela o conduziu para o monte da tentação, para ser tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás explorou foi a sua fome. Ele explora as circunstâncias. Quando ele vê um filho de Deus em aperto, ele logo propõe ajudá-lo. Mas se aquela pessoa é de fato um filho de Deus, ele não vende a sua primogenitura em troca de ajuda de Satanás. O filho de Deus não é como Esaú, que vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Muitos podiam ter soltado a Paulo quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava preso, quando ele estava apanhando. Era apenas uma palavrinha de retrocedimento, então tudo estava feito. Satanás foi explorar a fome de Jesus. Mas, ouvintes, vale a pena nós sempre repetirmos isto. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. Jesus não fez palhaçada para Satanás. Ele podia fazer as pedras virarem pães. Como daquelas pedras, ele podia suscitar filhos de Abraão. Ele podia perfeitamente fazer uma pedra virar pão. Ele podia fazer o pão aparecer sem pedra alguma. Mas Deus não vai fazer espetáculo para Satanás, de maneira alguma. E a arma usada por Jesus foi o que está escrito. A palavra de Deus. Usando o que está escrito, ele reafirmou o que está escrito: que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele usou esta arma, ele já estava se alimentando dela. Ele se nutria dela. Jesus ensinou o que praticou. Ele não foi um hipócrita fariseu, mas sim, ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Ele não interpretou as Escrituras para Satanás. Ele citou-a como está escrito, e foi assim que Jesus venceu o diabo. Se foi assim que Jesus venceu o diabo, existiria uma outra forma para nós vencermos o diabo? Existiria uma outra maneira, criada pelo homem, para vencer a Satanás? Você pode dizer, mas Satanás foi lá onde estava Jesus, pessoalmente, cara a cara,
Agora, eu nunca vi a Satanás, ele nunca me apareceu. A mesma coisa você diria de Deus. Você também nunca viu a Deus. Ele nunca te apareceu pessoalmente. Mas, no entanto, tanto um como o outro está diante de você. Tanto um como o outro oferece o seu caminho a você. Tanto um como o outro te convida. Um te convidando para a estrada larga, espaçosa, que inclusive contém religiões que pregam a Cristo. Uma estrada cheia de cura divina, uma estrada cheia de comércio religioso, uma estrada cheia de bailes, de bebedeiras, de jogatina. O mesmo povo que entra na igreja, entra na cantina, entra na boate. O mesmo povo que entra na boate, entra na jogatina ali. E assim por diante. Satanás está diante de você. Só que ele não é como pintam. A pintura que fazem de Satanás não expressa de maneira alguma o que ele é. Não revela de maneira alguma a maneira que ele aparece às pessoas. Ele usa o que é belo. A serpente era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem. E era o animal mais lindo, mais astuto que tinha no jardim. Era tão belo. Você não se engane. E Satanás aparece diante do homem oferecendo coisas. E muito lindo, muito aparente, muito polido, muito religioso, mascarado de cristão. Ele não tem de maneira alguma acanhamento de dizer que Deus o enviou para falar com você. Na verdade, Deus permite que isso aconteça. Ele permitiu nas Escrituras. Muitas vezes nós temos referências nas Escrituras, inclusive esta de São Mateus capítulo 4. Mas quando ele se encontrou com um Jó, ele não pôde ver blasfêmia. Jó glorificou a Deus sabendo que o seu Redentor existe. E que um dia ainda em sua carne ele veria o Senhor. Quando ele se encontrou com Jeú, Jeú o que fez? Você sabe de que maneira Satanás foi se encontrar com Jeú? Foi numa mulher chamada Jezabel, com as unhas pintadas, com os olhos todos rodeados de antimônio, parecendo uma gata pintada. E Jeú disse: como pode haver paz, Jorão, com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? E quando Jeú entrou na casa de Jezabel, a palavra de Elias se cumpriu perfeitamente. O seu corpo, pintado, estava traçalhado pelos cães, e os cães estavam lambendo seu sangue. Satanás, mais uma vez, encontrou com o porte de Deus. E agora, no Monte da Tentação, ele levou um choque como que de 10.000 volts. Assim acontece quando ele chega perto de uma filha de Deus para oferecer os seus objetos, as suas propagandas, a sua maneira de viver mais fácil. Ele leva um choque, porque dentro de 10 milhões, um resiste. Em cada porta que ele bate, ele leva uma surpresa, é que a porta já está aberta. Ele recebe um convite antecipado para entrar com suas propagandas, com suas diversões insinuantes, pecaminosas. Mas de vez em quando ele leva um susto, um choque diferente. Aqui não, nesta casa o sangue do Cordeiro. Esta casa é reservada para o Senhor, como a casa de Raabe estava reservada para Deus, também a casa do Filho de Deus está reservada. E a destruição de Satanás,
o poder destruidor, enganoso do inimigo não pode de maneira alguma destruir a casa que tem o sinal de Deus, que tem o sangue do Cordeiro, que tem a palavra do Senhor. Deus não podia dar uma melhor coisa e uma arma mais poderosa para os seus filhos a não ser a sua palavra. Não, absolutamente não. Agora só existe uma questão a ser vencida em relação à palavra, para que então não sejamos vítimas das astutas ciladas de Satanás. É colocar a dúvida na palavra completamente à parte. É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Sim, você gostaria disso? É a coisa que te falta. É a coisa que nos falta. É separar-nos completamente de nossas dúvidas. Separemos-nos nesse instante de todas as nossas dúvidas em relação ao que está escrito. Dispensamos imediatamente toda a interpretação humana da palavra e usamos-la como está escrito. E veremos em tempo se ela não é a mesma palavra usada no Monte da Tentação por Jesus Cristo, pela própria palavra encarnada. Vejamos se ela não é a mesma palavra que Jeú usou. Jeú usou a palavra de Elias. Elias já havia falado que os cães lamberiam o sangue de Jezabel. Embora ela estivesse maquilada, embora o seu rosto estivesse atraente, cheio de cosméticos, aquilo não atrai um filho de Deus. Ele vira o rosto provando que é um filho de Deus, sabendo que tudo isto é arte de Satanás. Porque quando o diabo consegue desviar a sua atenção da palavra como ela está escrita, então você começa a olhar para as coisas do mundo. E na hora do impacto, na hora da tormenta, você não pode ter fé. A dúvida lhe domina. Então você começa a se agarrar naquele que apareceu ali, naquele outro que aparece ali, orando em troca de dinheiro, e assim por diante. Porque você não pode depositar a sua fé agora na palavra de Deus? A Bíblia está na sua casa, o céu está sobre você, você pode ver as estrelas, você pode ainda ver as árvores, você pode sentir o calor do sol, você pode ver os rios, as águas correndo, você pode ver o sol nascer e o sol se encobrir. Esta é uma Bíblia aberta que deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Aos Romanos capítulo 1. Por que você não toma a palavra de Deus nesta hora, sabendo que ela é a espada do Espírito? E com ela você resiste o diabo, como naquela lei da esgrima, aqueles dois homens lutando com a espada, e quando um vence, ele vai sobre o outro com a espada bem no seu coração. Sem pena alguma, ele sangra o coração do seu opositor. Por quê? Ou você mata o seu inimigo, vence o seu inimigo, ou o seu inimigo te vencerá. Ou você vence o espírito de adultério, de prostituição, ou o espírito de adultério e de prostituição te vencerá. Ou você vence o espírito de vício, ou o vício te dominará. Ou você vence o espírito da mentira, ou a mentira te dominará e te acompanhará até o juízo eterno. Ou você vence a mentira religiosa, ou então ela te acompanhará até o dia de juízo. E o que poderá fazer por você uma mentira religiosa? Ela poderá lhe defender? Ela poderá fazer propiciação por você? Não. A única coisa que pode nos fazer propiciação diante das acusações de Satanás é Cristo. É a palavra de Deus encarnada. É o Cordeiro de Deus,
sangrento, que derramou seu sangue no Calvário por nós, e ele disse a Pilatos, lá no seu palácio, que ele era a verdade, apesar do governador não saber o que era a verdade. Mas ali está a verdade, que pode te acompanhar diante de qualquer tribunal, e especialmente diante do trono branco, e te defender, e te cobrir, não com aquela roupagem de folhas como Adão fez para si e sua esposa quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Não, mas Deus tinha uma cobertura diferente. Era a pele do cordeiro. O cordeiro foi imolado. E é do que você deve estar coberto agora. Não é de religião, não é de uma fé sugestionada, não é de uma fé manufaturada, uma fé fabricada, mas sim a fé genuína no que está escrito, na palavra de Deus, porque é a única maneira que o homem pode vencer a Satanás nesta terra manchada de pecado. Você, jovem, pode dar os passos nos passos de Daniel. Você, pregador, pode pisar onde Paulo pisou. Se nós andarmos nos rastros dos apóstolos, nós iremos para onde eles estão. Mas se andamos no rastro de um Balaão, nós iremos para onde ele está. Se andamos no rastro de um Esaú, vendendo a sua primogenitura por ajudas terrenas, nós vamos parar onde está Esaú, seremos aborrecidos por Deus. E não há coisa pior do que uma coisa aborrecida por Deus. Deus aborrece a doutrina nicolaíta, que conquistou laicaísmos, leigos, e tirou a palavra sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus, e colocou a homens adignatários, manufaturados. Oh, mas como isto rasga a alma e o coração. Enquanto as nossas frustrações vão sendo jogadas por terra, as nossas dúvidas na palavra de Deus vão sendo afastadas e a nossa fé vai aumentando no que está escrito, e as enfermidades vão desaparecendo, sem negócio algum, sem trapaça alguma, sem mistério algum, sem modificar a voz, sem espremer voz, sem coisa alguma. Creia na palavra de Deus, sustenta o pavilhão divino e lembre-se de que, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Qual é a bandeira do Espírito? Deus não tem nacionalidade. A bandeira do Espírito é a mensagem do dia, é a palavra de Deus, é a palavra cortando, penetrando como espada de dois gumes, é como ela está penetrando agora. Ela está te causando dúvida ou ela está te suscitando fé? Vamos! Tenha fé na palavra de Deus. Dê um passo pela fé agora contra a sua enfermidade. Dê um passo pela fé agora contra os seus vícios. Dê um passo pela fé agora. Joga toda a crendice de lado e sustenta agora. Apanhe o pavilhão divino. Diga: Deus, entra no meu coração através do Espírito Santo com tua palavra. Eu creio no que está escrito. Quero viver o que está escrito. E diga: vai-te, Satanás, de mim, com suas doenças, com seus vícios, com seus pensamentos impuros. Vai-te de mim. Eu creio na palavra de Deus. Creio que há um lugar preparado para mim. Creio que sou uma ovelha resgatada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou aquela ovelha resgatada. Eu sou aquela ovelha que faltava no aprisco, mas o Senhor me buscou. Estou procurando a ovelha errante, ausente do curral. Não sei, só tem 99, esta me locomove, almejo encontrá-la. O bom
eterno, sustenta esta ovelha nas tuas mãos, cura suas feridas, cicatriza suas chagas, em nome de Jesus Cristo. Dá que a fé do Espírito Santo possa inundar, tomar conta de cada coração que nesse instante deseja, anseia pela fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vaguei como peregrino no mundo sem ter a salvação. Queres vir a mim para ter vida, com abundância eu farei vida por ti. Tu olhas bem para o Calvário e vê quanto por ti eu já sofri. Então deixei o meu fardo e aceitei o convite de amor. Jamais sem salvação peregrinei, porque já encontrei o Salvador.